quem é a Thaís no sentido de superação, né? Eu conheço você, eu já conheço sua história, mas eu quero que você conte e vou falar para vocês, é uma história realmente surpreendente. Ela me inspira, ela realmente me mostra o quão importante você confiar em Deus e você saber que independente do obstáculo, independente de qualquer situação, né, desistir nunca vai ser uma opção. Não. É um tema forte, né? Nunca. Sim. Bom, eu tenho 2 filhos, que é o Caio, né, de 7 anos, e a Lara, que tem 1 ano e 8 meses. E aí eu engravidei da Lara numa surpresa, né. Na época eu ia fazer reposição hormonal, porque eu tive um problema na tireoide, a médica falou que não poderia engravidar, 1 mês depois engravidei. Aí já começou a história da Lara para ela chegar nesse mundo, porque ela ia realmente impactar muita gente. Engravidei da Lara, para nós foi uma surpresa, tive uma gravidez muito saudável, trabalhei até o penúltimo dia de tê-la, né. E aí foi tudo bem, a Lara nasceu, tudo certo, e aí fez os exames que precisariam ser feitos, estava correndo tudo bem, quando ela tinha uns 2 meses e meio mais ou menos, que uns 3 meses, o meu marido começou a notar no olho dela, isso no esquerdo, né, que ela tinha como se fosse um brilho nos olhos, parecia um vidro, né, que é chamado, no caso dela, como olho de gato. E aí eu falei: "Não, mas eu acho que isso não é nada, porque deve ser alguma marca de nascença, porque fez exames, fez teste do olhinho, tudo normal, tal". Como ela tinha um acompanhamento pediátrico, aí ele ficou encucado e falava pra mim: "Não, mas não pode ser, eu acho um pouco estranho", porque não era sempre que dava pra ver, era bem difícil na verdade, mas era mais quando tinha um reflexo da luz, ou algo assim, e ele insistiu, né, "Mas vamos falar com a pediatra, né, vamos conversar com ela". Falei: "Ah, ela tem pediatra na semana que vem, eu vou conversar com ela". E aí, ele é mais sensitivo, assim, sensível quanto ouvir a voz do Espírito Santo do que eu, né, eu sou mais racional, ele não. Eu fui levá-la na pediatra, né, eu lembro que era uma segunda-feira, levei e falei pra ela, né. Uma pediatra muito conceituada também aqui na cidade, muito conhecida, maravilhosa também. E eu falei pra ela e ela falou assim: "Ah, vamos passar no oftalmo, né, ver, porque eu não tô conseguindo ver aqui". Eu mostrei pra ela até uma filmagem que nós tínhamos feito tudo. Aí ela falou: "Vamos passar no oftalmo". Passei no oftalmo, ela me indicou um, passamos na mesma semana. E aí, no dia que eu fui na consulta, quando eu cheguei à tarde, meu marido já estava em casa, estava chegando. E aí ele falou assim: "Olha, eu vim pra casa", no dia ele tinha ido até de bicicleta, que ele gostava muito de bicicleta, gosta, né, de andar. Ele falou assim: "Eu orei e aí coloquei a imagem dela, né, a foto dela no Google e só apareceu retinoblastoma". Uau. Eu falei: "O que é isso?". Eu não sabia o que era. Aí ele falou: "Olha, retinoblastoma é um câncer, é um tumor nos olhos". Ele falou: você lembra o caso do Thiago Leifert, né, do Eu ia filho perguntar. dele?". Com 3 meses isso, Thaís. Aí ele falou: "Só apareceu isso". Aí eu falei assim: "Não, você tá doido, imagina, acha? 3 meses, ela acabou de nascer, como que a menina vai ter um problema desse? Minha filha acabou de nascer". Aí ele falou: "Só apareceu isso". Aí ele falou: "Eu vim o caminho todo orando e chorando e falando com Deus". E ele falou: "Nós vamos orar agora". E ele falou: "Vamos ajoelhar aqui, vamos orar pela vida dela, nós vamos orar e seja o que Deus quiser". Ele falou assim: "Você já falou com a pediatra?". Falei, ela falou para marcar o oftalmo e tal. Aí começou a nossa caminhada, fomos no oftalmo aqui da cidade, ele falou: "Ah, mas não é nada", porque realmente é um caso que não é muito estudado agora, está mais em foco, né, assim, porque tem o Thiago Leifert, a esposa, eles têm hoje o trabalho, né, e foi Sim. com a ajuda deles que nós chegamos até onde a Lara fez o tratamento, pessoas muito humanas, assim, muito atenciosas, porque a gente não sabia o que fazer. E aí fomos no oftalmo, ele falou: "Ah, não é nada, tal". Aí meu marido insistiu: "Mas doutor, olha aqui a filmagem, tá muito estranho". Aí eu fui, vi no Google, só tinha falando sobre esse caso. Aí ele falou: Vou te passar 2 exames". Aí passou os exames, né, a gente fez um dia, tudo, nós tivemos que fazer no particular, no outro dia nós fizemos o outro. E aí, aqui em Santos, eles deram pra gente esse diagnóstico, né, quando ela fez a ultrassom. E aí, pra resumir,
nós pedimos ajuda, né, ao Thiago Leifert, né, porque eu não sabia o que fazer. E aí eles encaminharam a gente até o lugar onde ela fez tratamento, porque não tem aqui na Baixada, é só em São Paulo. Inclusive o médico que atende a Lara, o oncologista, né, o especialista no caso dela, que é o mesmo médico da filha do Thiago Leifert, ele atende no SUS e atende também Uau! particular, é o Glória mesmo a Deus. médico, excelente, Dr. Luiz Fernando Teixeira. E aí começou o nosso processo de corrida com ela. Isso 3 meses e meio. Quando ela completou o 4º mês, foi quando ela iniciou a primeira quimioterapia, né? Então, ela começou, a gente chegou assim, foi tudo muito rápido, né? Pra gente conseguir, graças a Deus, conseguimos até chegar lá com o tratamento. E quando ela completou o 4º mês, aí ela começou a quimioterapia, né? E como foi a reação da família, Thaís? Receber esse diagnóstico de um bebê tão pequenininho como a Lara, ela tinha só 3 meses. Como foi passar para todo mundo isso? Sem chão, todo mundo muito assustado. Só que no dia que nós recebemos o diagnóstico, o meu marido já tinha passado por todo aquele processo, né, de susto, parece que ele amortizou tudo e eu fiquei em negação. Então, porque eu não... Imagina, Deus, como assim? Minha filha acabou de nascer, como que você vai fazer isso comigo, né? E aí começou esse nosso processo também dessa experiência que nós vivemos também sobrenatural com Deus durante o tratamento dela, né? E aí o primeiro dia foi um baque para todo mundo. A minha amiga estava em casa com o Caio, foi uma pessoa que sempre está do meu lado, que quando eu falei para ela, todo mundo começou a chorar, todo mundo ficava desesperado. Eu fiquei anestesiada, então não sabia o que falar, o que sentir, o que fazer. Fiquei anestesiada no dia mesmo, eu fiquei de cama, não conseguia levantar, porque até Fala, né? o fio do meu cabelo doía, eu não sabia o que fazer. A primeira experiência que eu tive foi uma das mais impactantes da minha vida. Eu dormi, aí acordei, era muito cedo, não era nem às 7 da manhã. Fui para a sala e deitei no sofá, comecei a chorar, coloquei uma música bem antiga, do Paulo César Baruch, e comecei a orar, comecei a falar com Deus e peguei no sono. Dormi no sofá de novo. E aí eu comecei a ouvir uma voz bem de longe falando comigo. Eu quero vestes de louvor e não de angústia. E essa voz falava repetidas vezes comigo. Eu quero vestes de louvor e não de angústia. E como se estivesse bem longe, assim, até chegar no meu ouvido, bem perto. Quando chegou, falou bem alto no meu ouvido. Eu quero vestes de louvor e não de angústia. E eu acordei. Olhei para a sala, vi se era o meu marido que estava vindo. Olhei no quarto se era ele. Aí eu olhei, estava todo mundo dormindo. E aí eu fiquei assim... Ué, Senhor, você tá falando comigo? Aí eu pensei, mas como eu vou fazer isso? E aí eu lembrei dos Salmos, né? E aí lembrei dos Salmos e lembrei de uma música do Diante do Trono, bem antiga também, que falava sobre isso. E coloquei a música. E aí comecei a orar, meu marido acordou e falei com ele. Aí eu falei assim, eu preciso levantar e a gente precisa resolver o problema da Lara. Aí eu expliquei pra ele, eu não sei o que espera. Porque uma coisa é o câncer no adulto. Outra coisa é você chegar no lugar onde você vai ver todo tipo de criança, porque o lugar onde ela foi tratada é só crianças e adolescentes. E você chegar num lugar e não sabia o que fazer. E ver o que a gente ia ver.